Mais uma vez, você vai se travar, inevitavelmente um momento ou outro, né? Mas quanto mais você tiver ferramentas na mão, menos isso vai te atrapalhar a finalizar suas ideias, enfim. Hello pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Gabi Cruz. Quem falou Johnny Cruz. E nesse podcast hoje, JohnnyCast, nós vamos conversar sobre travamentos. Roda a vinheta. Johnny, então a gente tá falando sobre travamento. A primeira pergunta que eu queria saber é: você se lembra de alguma música que você simplesmente abandonou porque travou, não fluiu na hora, e, enfim, você travou e não deu certo? Eu já tive música assim. Mais de uma? Já, mais de uma. Na verdade. O homem que ensina a compor sem depender da inspiração já dependeu da inspiração. Claro, todo mundo. Quanto menos a gente sabe, né? Mais a gente fica dependendo de. Na verdade, o que é inspiração? Né? Inspiração ela é a nossa intuição. A nossa intuição ela é muito baseada no conhecimento que a gente já tem. Né? Então, as influências que a gente tem durante a vida, as bandas que a gente escuta, os artistas que a gente escuta, né? Tudo isso, né, vai para o nosso cérebro, fica ali implicitamente, né, como memória implícita no cérebro, e quando você está compondo, você traz isso à tona, né? Então a inspiração ela acontece quando você conecta alguma ideia que você está tendo ali naquele momento, sei lá, você está criando alguma coisa e de repente conecta com alguma coisa que você já ouviu, que você já escutou, que você já teve como referência, e aí o gatilho vem, né? O problema é que muitas vezes esse tipo de coisa não acontece, e aí você fica meio travado, né? Mas com você, o Johnny é muito professor, ele gosta de explicar. Mas com você, assim, tem alguma música que você fala assim, eu comecei uma música chamada tal e não consegui, eu tinha tantos anos. Pra mim a principal é aquela música que eu compus, Teu Nome é Santo, que a gente gravou. Não, mas você concluiu. Eu concluí, mas eu demorei 10 anos pra concluir ela. Tá. É que a pergunta é que você não conseguiu concluir. Mas pode falar dessa Teu Nome é Santo. Fala um pouquinho dela. Não, Você começou quando? Eu comecei ela, eu tinha uns 16 anos, tipo assim. E eu fui terminar, eu já tinha, eu já tinha uns 25. Nossa. Porque eu fiz o refrão ficou muito legal, mas eu não conseguia pensar no resto das partes, né? Então, e eu tentei sempre, porque eu gostava muito, né, da melodia, eu achava muito bonito, mas aí eu sempre tentava parar e trabalhar em cima e não rolava nada. Até que eu comecei a estudar, comecei a correr atrás, e aí foi justamente por conta de técnicas que eu aprendi que eu consegui terminar essa música. E tem alguma que você não conseguiu concluir? Então, eu tenho uma filosofia, que é a seguinte: eu nunca deixo a música por fazer. É porque eu tinha entendido então a pergunta errada, né? Tipo assim... Travou aí na hora de responder. Não! Tipo assim... eu já fiz alguma música que eu não terminei. Não, eu nunca fiz alguma música que eu não terminei. Porque Toda você terminou? Quando eu vejo que a música tá ficando ruim demais, eu uso ela como exercício, né? Então, tento finalizar ali, pelo menos para finalizar. E eu aprendi isso com o Kiko Zambianchi, né? Eu vi o Kiko Zambianchi, é um compositor brasileiro bem famoso, ele ajudou o Capital Inicial naquele disco acústico que eles fizeram, né? E o Kiko Zambianchi, eu vi uma entrevista dele uma vez, ele falou isso, ele falou assim: olha, nunca deixa de finalizar uma música, mesmo que você ache que está ruim. Porque a que ficar boa você vai utilizar, a que não ficar boa você vai ter como exercício, vai ser mais um exercício para você tentar, sei lá, né, transformar ela. Até tipo assim, um exercício no sentido, por que ficou ruim? Tentar entender, né, o porquê, o por trás, o que você poderia ter feito diferente. Exatamente. Legal. Agora, isso é o que eu penso, né? Um dos caras que eu mais respeito assim, sobre composição, que é o Arnold Schoenberg, né? Que eu sempre falo dele aqui, ele fala o contrário de mim. Ele fala que se você começa a fazer uma ideia e percebe que ela tá ruim, abandona, entendeu? Ele fala que não vale a pena você gastar fosfato com alguma coisa que você já viu que tá ruim. Mas aí, se eu faço isso, eu acabo às vezes perdendo a oportunidade de aprender a salvar uma ideia que estava ficando ruim, entendeu? Então eu gosto muito de ir até o fim. Então eu nunca tive uma música que eu deixei ela por fazer. Nem que seja assim, pelo menos finalizar ali o coro e
né? Na verdade, assim, tem uma peça minha que até hoje eu não terminei, que é aquele quarteto de cordas que eu comecei a escrever. Pra mim já tinha terminado, é Não, muito lindo. mas ele não Vou tá... dar um spoiler. Ele não está sem terminar porque eu fiquei travado em nada, é porque é muito grande. Então, toda vez que eu sento para mexer nele, eu nunca sinto que finalizou, né? E aí eu fico... enfim, é um trabalho meio que infinito. E até o povo fala, né? Quem mexe com mixagem, essas coisas, eles falam. Quando você está mixando uma música, está editando uma música, você não acaba a música, você abandona a música, porque é um trabalho meio que infinito mesmo. Tipo, você sempre vai ter alguma ideia, né? Qualquer música você pode ficar trabalhando nela para sempre, essa que é a verdade. Eu acho que a gente vai voltar um pouquinho assim, talvez vai ser redundante, se for redundante eu tiro, senão a gente permanece com a pergunta, que eu queria que você me falasse um pouquinho de qual a diferença entre você se sentir travado e você abandonar uma música. Sentir travado e abandonar uma música? A diferença entre você se sentir travado e você escolher abandonar a música, entendeu? Tipo assim, você travou, mas foi... Ou foi uma escolha. Entendi. Abandonar. Não, então... Você acha que volta com o que você falou no começo? Eu acho que, tipo assim, a minha filosofia é nunca abandonar. Mesmo que tá ficando ruim, eu tento pelo menos dar um acabamento, assim, pra a música pelo menos ficar pronta. E aí, igual eu falei, se ela tá muito ruim, eu uso ela como exercício, né? E no caso que eu falei do Schoenberg, ele fala, não, se você viu que a ideia ficou ruim, abandona ela, né? Travar é uma coisa normal do processo criativo, na verdade. Né? Abandonar uma ideia seria tipo assim, ficou muito ruim, eu vou deixar ela pra lá. Agora, quando você está compondo, é normal às vezes você, sei lá, você dar um branco assim, você falar, o que eu faço agora? Né? E aí o que eu acho que você tem que fazer quando você se sente travado, se você não tem muito conhecimento, orar, rezar. Mas, na verdade, o que você precisa buscar para você é saber mais. Quanto mais técnica você tiver, quanto mais conhecimento teórico você tiver para te ajudar, menos esse travamento vai te atrapalhar. Porque, beleza, eu fiquei travado, né? Mas eu, por exemplo, na minha mentoria, FSM, eu ensino a galera a fazer primeiro, antes de compor a música, a gente faz um background inspirativo. Que é um tanto de ferramentas que a gente cria, paisagens, a gente cria paisagem sonora, paisagem de ideias, paisagem imagética. Então isso fica sendo como se fosse um background, que toda vez que eu me sinto travado eu recorro a esse material. Né? Então, cara, nossa, o que eu vou falar na letra? Você vai lá e corre para o background de ideias, porque tá cheio, né, paisagem de ideias, tá cheio de frases lá que podem te inspirar. Né? Eu estou meio travado sobre a parte musical. Você vai lá na paisagem sonora, porque na paisagem sonora você criou um monte de sequências de acordes que podem te ajudar, te inspirar, enfim. Então, o que me salva na hora do travamento é ter um background inspirativo e também o conhecimento que eu tenho. Né? Às vezes eu vi que a melodia ficou travada, aí eu falo assim, eu vou aproveitar um pedaço que eu já fiz antes aqui e vou colocar aqui. Vou fazer uma variação aqui, eu acho que pode me ajudar. E aí, geralmente, né, quando você tem esses conhecimentos, geralmente, travou, você pega alguma técnica que você sabe que pode te ajudar com aquilo ali, usa e aí a inspiração volta. Né? Esse background que você está falando é como se fosse um cardápio de restaurante, né? Ficou com fome, aí você vai lá no cardápio, acho que eu vou querer esse aqui. É como se fosse isso, é um cardápio da composição. O Igor, que foi um dos alunos da primeira turma, né, da mentoria, ele falou que tipo assim, a gente fez essa primeira parte do background e depois a gente começou a trabalhar a música mesmo. E aí ele meio que esqueceu que a gente tinha feito background. E aí ele falou assim, nossa, tá difícil de fazer aqui. Tô travado. Aí ele dizendo que num dia lá ele lembrou, eu já fiz a parada toda, deixa eu ir lá ver. Aí ele falou que ele ficou assustado com o tanto de coisa que ele já tinha feito. Ele falou assim, eu escrevi umas frases que eu nunca imaginava que eu poderia ter escrito e tal. Aí, tipo assim, me ajudou muito depois, né? Então eu achei bem bacana. Nunca imaginava, numa mentoria de 7 semanas. Exatamente. Meio dória isso aí, né? Exatamente. Porque, eu não sei, talvez não tenha deixado claro na primeira turma, né, que aquela primeira etapa serviria justamente para servir de... É igual você falou, servir como se fosse um cardápiozinho, um menu, né?
Toda vez que eu travei, deixa eu pegar o menu aqui e vou ver o que eu posso escolher. Acho legal até deixar claro, né, que a gente vai abrir turmas novas para mentoria agora em maio, né? Então a gente está na segunda turma agora e se você quiser talvez participar, né? Aí em maio agora a gente vai abrir a terceira turma. Final de maio. Muito legal. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: te incomoda quando você vai compor e trava? Te incomoda isso? Não, é igual eu tô falando, é normal do processo criativo, né? Então não me incomoda, não. Eu sei que alguma hora eu vou ficar meio travado, entendeu? Mas vai precisar tomar um banho. É muito engraçado, às vezes, eu pelo menos, eu sou muito criativa tomando banho, fazendo umas coisas meio aleatórias, assim, né? Acho que a gente vai relaxando, a mente viaja um pouco. Eu acho que o problema é você não saber o que fazer quando fica travado, né? Esse que é o problema. Então, ter o conhecimento apropriado para isso é bom. Uma dica até rápida, assim, que não é nenhuma dica de música, não é dica de neurociência. Tem um livro que se chama Aprendendo a Aprender, que ele fala sobre isso. O nosso cérebro, ele trabalha de duas formas. Ele trabalha de uma forma focada e de forma difusa. Forma focada é tipo assim, tô fazendo a música aqui, eu tô concentrado no que eu tô fazendo, né? E a forma difusa é quando você deixa o seu cérebro relaxado, né? É quando você, sei lá, tá vendo Netflix, é quando você tá fazendo alguma coisa que você não tem que pensar. Às vezes até tocando, né? Tem muita gente que gosta de relaxar tocando. Isso, né? Exatamente. E aí tem um erro, né? Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente está com o cérebro relaxado, ele não está trabalhando, mas isso é mentira. Porque o nosso cérebro é formado de neurônios e os neurônios estão constantemente fazendo ligações e tal. E às vezes uma informação que você deu para o seu cérebro numa hora que você estava focado, ele precisa que você descanse para ele acomodar as ligações, entendeu? Porque toda vez que você está focado, você está concentrado numa coisa, o seu cérebro está gastando muita energia, né? Ele está fazendo sinapses, um neurônio está conectando no outro, está gastando muita energia. Tanto que quando você estuda muito tempo, quando você fica muito tempo numa atividade que você tem que ficar pensando, cansa, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro ele tem um limite de tempo para a gente conseguir ser produtivo em atividades de pensamento. Chega uma hora, sabe quando você está lendo um livro, de repente você leu 3 páginas e fala, cara, eu não lembro nada do que eu li nessas 3 páginas. Isso acontece porque o seu cérebro ele esgotou a energia que ele tinha naquele momento, então ele precisa descansar. Então, quando você dá esse descanso para o seu cérebro, ele vai acomodar aquelas informações. Por isso que eu falo que estudar música não é sobre você estudar muito tempo todo dia. Se você tiver 5 minutos para estudar música por dia, óbvio que se você tivesse mais tempo seria bom, né? Seria o ideal. Mas se você tiver só 5 minutos, já vai servir. Por quê? Naqueles 5 minutos você vai trabalhar alguma informação que seja e você vai deixar o seu cérebro durante o dia acomodando aquilo. Então ele vai, aquela sinapse que ele fez naquele momento, ele vai começar a acomodar. E acomodar mesmo, em termos de espacial. Os neurônios vão arranjar um espacinho para eles ficarem lá, né? E aí quando você vai para o outro dia e você revê aquilo que você viu no dia anterior, né, você já vê que o seu cérebro ele já consegue te dar aquela informação de uma forma muito mais fácil, né? Mas é que eu estou falando de um dia para o outro. Mas vamos supor que você está compondo e você ficou travado, né? E aí, sabe aquela coisa, você está travado e não vem nada. Uma coisa muito legal de você fazer é deixar sair do modo difuso, sair daquela momento de concentração e ir fazer alguma coisa para divertir, entendeu? Andar de bicicleta, caminhar, desenhar. É engraçado que parece que você está abandonando o barco, né, quando você faz isso. Mas não. Na verdade não, né? Na verdade não. O seu cérebro está com muita informação ali naquele momento. Então, às vezes, é igual o computador quando você está com um monte de aba ligada, aberta, e aí ele dá um momento que ele fala assim, não tá, aqui tá complicado. Dependendo do computador até desliga. Dependendo do computador até desliga, exatamente. Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Chega um momento em que tá tanta informação funcionando ali, ele fala assim, cara, eu preciso de descanso. Então, nem que você queira, ele vai funcionar. Então, o ideal é que você entre no modo difuso. Sai, vai tomar alguma coisa, vai beber uma água, vai no banheiro. Não quer dizer que você tem que ter um tempo longo de descanso. Não. Às vezes, 5, 10 minutinhos, você espreguiçou, pegou um livro que você está lendo, né? Leva o seu cérebro para raciocinar em cima de outra coisa. Uma coisa que faz a minha mente viajar, assim, é caminhada. É impressionante, assim, eu saio para caminhar e eu volto com um tanto de ideia, com um tanto de coisa, né? Então, às vezes, até sair um pouco de casa, né? Fico em casa,
Mas se for sair, coloca uma máscara, É. leva um álcool em gel. Mas eu acho que também a caminhada ela ajuda, né? Você olhar outras coisas e enfim. Exatamente. Então é isso, a ideia, isso é uma dica que é um conhecimento que você não precisa saber música, né, para ter. É só você entender, se ficou travado, deixa o seu cérebro descansar um pouco, deixa ela acomodar as coisas e depois você volta, né, a trabalhar. E, né, agora falando de conhecimento mesmo, quanto mais conhecimento você tiver, mais isso vai ajudar também. Além disso que eu acabei de falar, né, você saber a harmonia direito, você saber analisar as suas melodias, você saber ritmo, você ter consciência dessas coisas vai te ajudar bastante, né? Aqui no Brasil, infelizmente... Às vezes até acelera, né? Acelera. Acelera. Vocês me acompanham no Johnny Lab aí, né? Tipo assim, eu consigo hoje compor ideias que eu acho que ficam boas em 30 minutos, 40 minutos, assim. Só que aí, tipo assim, nossa, como que ele consegue fazer isso? Cara, é de tanto fazer, né? Eu faço isso, são 20 anos já fazendo isso, né? Então, o meu cérebro, ele já, de tanto... E aí, a parte da inspiração, que na verdade eu chamo de intuição. Eu já fiz isso tanto que eu já tenho intuitivamente muitos caminhos que eu já sei que eu posso fazer. Eu fico travado na melodia aqui, eu posso fazer isso aqui. Né? Eu fico travado na harmonia aqui, eu posso tirar esse acorde, trocar ele pro outro. Então, tipo assim, isso agiliza muito o processo, né? Sabe uma coisa que eu percebo também? É que você falou, né, 20 anos, você tem 32, então, tipo assim, você era um moleque quando você começou a fazer. Uhum. E eu fico pensando que às vezes você fala assim, e parece que tem um peso, tipo, cara, o Johnny faz música há 20 anos. Eu aposto que eram músicas feias, entendeu? Que era tudo ruim. Mas, e a gente assistindo, né? Às vezes você não tem lá seus 12, 13 anos, às vezes você não tem, às vezes tem, né? Mas se você não tiver, às vezes você fica ouvindo o Johnny falar, tipo, nossa, 20 anos e tal, cara, era ruim. Então, tipo assim, não tem problema você começar agora e fazer música ruim, não, entendeu? Uma hora vai ficar boa. Eu acho que as pessoas, não todas, claro, mas eu conheço muita gente que é perfeccionista, que espera... sei lá, ficar bom num negócio pra talvez começar a fazer. Mas você nunca vai ficar bom num negócio se você não começar. Não, então, assim... na verdade, eu faço coisas bacanas pra mim hoje, né? Não vou entrar no mérito de se alguém gosta ou não. Porque é gosto também, né? Pra mim, o que eu faço fica legal. Porque eu já fiz muita coisa que ficou ruim, entendeu? E é igual eu falei, eu não abandono o que fica ruim. Eu pego o que fica ruim e eu falo assim, cara... Nem que seja aqui pra eu estudar harmonia em cima disso aqui, entendeu? Eu vou fazer uns acordes. Eu tô lembrando que tinha uma música que você fez pra xingar todo mundo, não teve uma história assim? Não, essa eu abandonei. Mas essa eu não abandonei porque... Fake news aqui, gente. Não, mas é porque essa eu tava falando de um assunto que eu falei no fim das contas, eu não quero falar disso aqui, não. Era um assunto meio polêmico, assim. Era o quê? Eu tava querendo criticar a igreja na época. Enfim. Você não lembra, não? Não. Era isso. E teve outra também, agora eu lembrei. Eu falei que não teve, mas teve aquele axé que eu comecei a fazer. Ai, depois gente. eu fiquei com vergonha e aquele axé eu não terminei mesmo. Não. É verdade, o Johnny recebeu uma proposta há muitos anos atrás, a gente estava no começo do nosso namoro, você tinha uns 18 anos. Ele recebeu a proposta de fazer um axé para uma pessoa que tinha muito dinheiro, ainda tem muito dinheiro, né? E que ela ia se lançar, ia ser tipo o primeiro projeto dessa pessoa. E aí, tipo assim, Johnny, faz um axé. E o mais interessante é que ela gravou depois o disco e era de rock. É mesmo, ela virou pop rock, né? E tal. Enfim. Mas enfim, então teve esse axé realmente. Ela até fez bastante sucesso, já pensou, gente, e se o Johnny tivesse terminado esse axé, será que, né? Não, hoje eu posso, depois eu posso fazer um Johnny Lab de axé. Até pra me desafiar, assim. Mas, nossa, tinha ficado ruim até com o negócio, tinha ficado ruim. Mas eu acho que essas duas foi as duas que eu abandonei no meio do processo. Minha língua tá coçando pra pedir pra você cantar essas músicas pro povo ouvir. Eu sei que o povo vai pedir, se você quer, gente, coloca nos comentários pro Johnny passar um pouco de vergonha nesse canal, tá bom? Coloca aqui. E se você no Spotify tem como dar comentário também, quem tá ouvindo? Não sei. Então você me manda lá no direct se você estiver ouvindo. Manda um sinal de fumaça. Manda um sinal de fumaça, exatamente. Voltando nessa questão que você falou, né,
do cérebro, dos neurônios e também do background inspirativo, blá blá blá. Todas essas questões práticas que você falou agora mais cedo, né? Questões práticas para fazer na hora de travar. Como que você descobriu isso? Assim, por exemplo, essa questão até dos... Tudo bem que teoria musical é meio óbvio, né? Um background inspirativo, tá, não é tão óbvio, é uma sacada bem legal. Mas, por exemplo, essa questão dos neurônios não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com a sua área de atuação, enfim. Como que você descobriu isso? Eu sou professor já há bom tempo, né? Eu comecei a dar aula com 17 anos, hoje eu tenho 32. E eu não fui só professor de música, eu fui professor, né, eu dava aula de ensino religioso. Na verdade, normal, assim. Você dava aula particular de forma informal quando você era menor de idade. Acho que você começou com 15 anos, não foi? Não, a dar umas aulas particulares? Foi 16, 17 anos. 15, 16. Aí o que acontece? Eu também fiz faculdade de licenciatura justamente para me formar como professor. Então, para dar aula, para você saber ser uma pessoa que tem uma pedagogia boa, uma didática boa, você estuda muita coisa sobre como que funciona o desenvolvimento cognitivo, né? Então, eu tive que estudar sobre neurociência, né? Entender como é que o cérebro funciona. Isso na faculdade de teologia? Não. Porque assim, eu fiz faculdade de teologia, mas a faculdade de teologia foi bacharelado, não foi formação como professor, não. Eu fiz formação como professor em música. Foi a segunda faculdade que eu fiz. Eu sou a esposa do Johnny, mas tô perguntando uns negócios que eu não sabia, não. Uai. Eu fiz licenciatura em música. Licenciatura é uma faculdade onde você estuda para ser professor, entendeu? Uhum. Então lá eu estudei muito, eu estudei a pedagogia, a parte de pedagogia, quais foram as teorias de desenvolvimento cognitivo, né? Como que você aprende. Então, para mim, o cara que eu uso mais assim para poder falar sobre isso é o Vygotsky, porque ele fala muito sobre a linguagem, e aí eu comecei a fazer as conexões, como que a linguagem tem a ver com a música, né? Como que o aprendizado da música é igualzinho ao aprendizado da língua, né? Então, por isso que eu falo que não faz sentido você estudar música estudando só teoria, né? Ou só estudando técnica, porque essas coisas elas são secundárias, né? Você deveria aprender música como você aprende uma língua. Como que você aprende uma língua? Falando, ouvindo, né? E lendo e escrevendo, né? Ler e escrever teria a ver com a parte da composição. Quando você escreve, você está criando um texto, né? Na música é a mesma coisa, você está criando uma obra artística, você está pensando nos elementos e tal. Então eu aprendi, né? Pegando o Vygotsky, eu aprendi muito essa parte de como que você aprende uma linguagem, trouxe isso para o campo da música, a neurociência. Eu estudei na faculdade, mas quando eu dava aula no colégio também, eu tinha que estudar sempre, né? Tinha que estudar. Tem um livro, eu estou até vendo ele ali, ó, chama Aula Nota 10, que é um estudo de caso. Uma mulher pegou vários professores que tinham as melhores avaliações lá nos Estados Unidos, nas escolas públicas, que eram os professores que conseguiam ter maior resultado com os alunos. E aí ela é um estudo de caso, ela faz vários capítulos mostrando como que os professores faziam. Legal. Aí tem, sei lá, um livro que eu tive que estudar ele para poder passar para os meninos na escola também, ajudar eles nos estudos, que é o Aprendendo a Inteligência, que é o livro do professor Pierluigi Piazzi. Enfim, então como professor eu tive que estudar toda essa parte de como que você aprende de forma eficaz. Né? E aí isso foi me dando muito insight, porque é muito engraçado. Nesse livro mesmo do Pierluigi Piazzi, ele fala isso. Quando você estuda assuntos diferentes, disciplinas diferentes, você no seu cérebro, ele não fica separando. Tipo assim, aqui está o espaço da gaveta da matemática, aqui está a gaveta do português, aqui está a gaveta... Na verdade, ele vai integrando todos os conhecimentos. Então, você aprendeu uma coisa em matemática, o seu cérebro, quando ele vê que tem algum tipo de conexão com o português, ele faz. Né? Por exemplo, métrica. Na música, a gente tem que pensar muito na questão da métrica da letra. Né? E métrica é nada mais, nada menos do que um conhecimento, um tipo de conhecimento matemático. Né? Eu vou fazer um verso que tem português ao mesmo tempo. Exatamente, entendeu? Então, você pensar em versos simétricos, ou seja, eu vou fazer versos que tenham o mesmo número de sílabas poéticas, né? Então todos os versos vão ter 8 sílabas poéticas. E aí isso dá um senso de proporção matemática também. Então você associa o português com matemática, o que associa com ritmo, porque se você tiver 8 notas
Se você tem 8 sílabas poéticas para usar, geralmente você vai pensar, então eu vou usar 8 notas, então essa aqui vai ter uma duração maior, essa vai ter uma duração menor, também tem a ver com matemática, entendeu? Então, quanto mais você estuda coisas diferentes, mais você vai ter insights de conexão, né? Isso é muito, eu acho isso muito legal, assim, e você sabe, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, então eu consigo criar muitas conexões, assim. Até, só um parênteses, essa coisa do Vygotsky que eu falei agora, o cara que fala sobre o desenvolvimento da linguagem, ele fala sobre língua, ele fala sobre português, inglês. E aí eu fiz, né, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo explicando a conexão que eu fiz entre essa teoria dele e a música, como eu conectei as duas coisas. E aí uma das pessoas que viu o vídeo era a pedagoga, né, dava aula para criança, e também a musicista. Aí ela falou, quando ela viu o vídeo, ela falou assim, Johnny, eu nunca tinha parado para prestar atenção como que essa teoria encaixava tão bem na parte da música, assim, tipo assim, foi para ela, assim, né? Então, enfim, fechando a sua pergunta, né, de onde você tira essas coisas? Eu tiro de conhecimento. Por exemplo, a parte de background inspirativo, eu tirei vendo muito documentário, muita coisa assim, relato de quem mexe com teatro, mexe com cinema. A gente foi naquela exposição lá do Banco do Brasil, da DreamWorks, então eu vi muita coisa lá que eu já usava para música, até meio inconscientemente, mas eu vi que é uma coisa muito importante fazer brainstorm, né? Você vai fazer uma ideia musical, você não pode fazer uma ideia só e ficar naquela. Você tem que fazer várias e várias e várias, né? Então, e eu sou desenhista também, tem essa parte, né? E eu já tinha aprendido a fazer muito isso no desenho, né? Se eu quero fazer sei lá, uma ideia de uma história em quadrinho, eu não vou fazer o desenho definitivo de uma vez. Eu vou fazer vários esboços, eu vou criar várias coisas antes de começar a fazer o desenho definitivo. Então, eu simplesmente peguei, aí isso era interessante também. Eu peguei o conhecimento que eu tinha dos quadrinhos, do desenho e trouxe pra música. Podia pegar uns desenhos pra mostrar pra galera. Na verdade você vai mostrar aqui na tela aí, né? Eu só ia comentar que o Johnny, ele gosta muito de estudar, assim, e eu sempre fui uma pessoa totalmente oposta. Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de... Na verdade, eu acho que eu nunca aprendi a aprender. Nunca foi divertido aprender para mim. Na verdade, a escola para mim significa tentar conseguir a média, né? Então eu sempre tive essa dificuldade e, na verdade, eu sempre ouvi as pessoas falando que eu não tinha essa inteligência acadêmica, né? E o Johnny já é diferente, assim, ele já gostava de estudar, sempre tirava notas boas. Enfim, né? Quando a gente... Na verdade não, eu sempre gostei de estudar o que eu gostava. A coisa de escola assim, eu nunca... mas ele estudava mais que eu acho. Você estudava mas assim, porque eu nunca tive muita nota assim maravilhosa na escola, porque eu achava meio inútil as coisas que a gente estudava, então eu estudava era pra passar de ano mesmo. Na escola eu estudava. Mas você ganhava mais que a média, eu ficava na média, entendeu? Era tipo assim. Entendi. E aí, depois que eu casei com o Johnny, né, ele foi, tipo assim, sei lá, quando a gente casa, a gente vai meio que misturando algumas culturas, gostos e tal, né, e assim, claro que ele tem as suas particularidades, eu tenho as minhas, mas isso foi uma coisa que ele me ensinou a aprender, ele tem me ensinado, né, às vezes, tipo assim, um tempo que você gastaria... sei lá, vendo YouTube, qualquer coisa, ou vendo um seriado que talvez não vai te acrescentar nada, a gente começou a pensar, tipo assim, o que a gente pode passar a assistir que vai ser entretenimento e ao mesmo tempo vai ser informação, vai ser conhecimento. Então, a gente começou a assistir, por exemplo, um seriado, até tirou do Netflix, mas tinha lá, chamado Brain Games, que era um seriado só sobre questões do cérebro. A gente começou a ver Shark Tank, que era de negociação, empresário, não sei o que, né? Então, assim, a gente começou a ver muita coisa que, na verdade, era entretenimento e, ao mesmo tempo, a gente ia aprendendo. Então, a gente saía do... Na verdade, assim, é porque tem gente que gosta de ver pra descansar, relaxar a mente, né? E, de uma certa forma, a gente relaxava, né? A gente ainda relaxa, né? Claro que a gente tem as nossas séries que a gente gosta de assistir, assim, de bobagem mesmo, né? E tal...
mas a gente sempre dá preferência para o infotenimento, né? Que é aquela informação que ao mesmo tempo que te acrescenta, te distrai, enfim, né? Relaxa. Na verdade, a questão é, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa que vai alcançar as coisas que você quer com conhecimento. A única forma do ser humano se melhorar é tendo conhecimento. Então, por isso que eu sempre gostei de aprender. Mas olha só, parece até uma coisa ilógica. Eu sempre gostei de aprender, mas sempre odiei ler. E ninguém entende isso, porque eu leio muito. Aí o povo fala assim, mas como que você não gosta de ler? Porque, cara, ler não é prazeroso, ler dá dor de cabeça, tipo assim, eu tenho treinado ler com leitura dinâmica, né? Cada vez mais estou conseguindo ler mais rápido, porque eu tinha uma agonia, você pega um livro grosso, você fala assim, cara, eu vou ficar um mês lendo esse negócio. Um mês? Né? Ano, tipo né? assim, às vezes um ano. Então, a tarefa de ler, a gente estava falando sobre, né, travamento, às vezes o travamento é por esgotamento do cérebro mesmo, você já não está aguentando mais aquela parada. Então, ter que estudar, de ter que parar, né, e aí trazendo para o mundo da composição, de eu ter que todo dia estudar composição, estudar acordes, estudar campo harmônico, estudar como que faz, não é, a tarefa em si não é legal, não é prazerosa, né, mas o conhecimento que você passa a ter depois, você vê que o trem valeu a pena, né? Então, para mim, eu sempre fico olhando a recompensa do negócio. O que eu vou saber lá no final? O que eu vou aprender no final? Então, por isso que eu sempre gostei muito, muito de aprender, né? Então, eu tenho uma agonia de no dia a dia, fazer com que o meu tempo não seja produtivo nesse sentido. Então, se eu vivo um dia onde eu tipo assim, eu não aprendi nada, não vi nada, às vezes eu estou só descansando, mas aí eu estou produzindo, né? Eu estou cuidando do meu corpo. Mas sabe aquele dia que você sente que foi um dia à toa, um dia inútil na sua vida? Eu odeio dias assim. Então, eu sempre fico pensando, o que eu posso ler agora? O que eu posso estudar agora? Qual podcast eu posso ver? Porque pra mim, até às vezes saber a história de um cara, um artista que eu gostava muito, né? Eu tava vendo outro dia um podcast do pessoal do Hermes e Renato, que era um grupo de humor antigo, né? Que eu gostava muito. Aí foi bem legal, porque eles estavam contando a história deles. Então, aí, em vez de eu ficar vendo, sei lá, vídeo tosco de coisa que não tá me acrescentando nada, eu tô escutando a história de alguém. E foi bem legal, assim, porque os caras, para parte de criatividade, os caras são fenomenais. Então, eles compartilhando os processos criativos, como que eles faziam as coisas. Enfim, então, eu acho que se tem uma coisa que eu gostaria de inspirar quem está vendo esse vídeo aqui busque sempre crescer em conhecimentos, né? Porque isso vai sempre fazer você sair de um nível para o outro, sair de um nível para o outro. Já diria o ET Bilu. Busquem conhecimento, já diria o ET Bilu, exatamente. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Ô Johnny, então caminhando agora para o nosso final, eu queria saber de você uma coisa. A última pergunta. Onde as pessoas mais erram, na sua opinião, na hora do travamento? Travou e tal, o que as pessoas mais erram? Acho que o que as pessoas mais erram é achar que quando você está travado, não existe nada para fazer. Tipo assim, não existe ferramenta que você possa buscar, não existe algum tipo de conhecimento que você possa procurar para poder te ajudar com aquilo. Isso acontece muito quando a pessoa acha que compor é só quando você está inspirado, quando a pessoa acha que compor é dom, né? Eu já vi muita gente falando, por exemplo, que estudar composição engessa, porque esse tipo de coisa você não aprende, você nasce com ele. E isso é mentira, porque se você estudar a história de todos os grandes compositores, de todos os caras cabulosos que viveram na Terra aí fazendo música bem feita, todos vão te falar que se esforçaram muito, que estudaram muito, correram atrás de muita informação, né? Então, o segredo para você vencer o travamento, lembre-se bem do que eu falei no começo, você vai ficar travado, isso é inevitável, isso faz parte do processo criativo. Mas o segredo para vencer o travamento é o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, né, não só conhecimento musical, igual eu falei, conhecimento sobre como que o seu cérebro funciona, conhecimento sobre processos criativos. Então, você buscar referências no teatro, como que o pessoal do teatro faz para poder vencer a parte, né, da criatividade, quando a pessoa fica travada, né, cinema, tem muito material bacana para você
buscar na internet aí. É até legal também indicar você falou de teatro aí, os Barbixas, porque eles trabalham muito com improviso, então com certeza eles já tiveram muitas histórias assim de travamentos e tal, né? E eu sei que eles estudam muito, e o estudo deles, o que é? É fazer improviso. Então quanto mais eles improvisam, mais eles aprendem a improvisar. Isso você tá falando, eu vi eles falando uma vez numa entrevista, exatamente isso, eles falam assim, porque as pessoas falam assim, nossa, vocês são geniais e tal. E aí São mesmo. São, só que o Daniel ele falou assim, cara, a gente pode até ser genial, mas a questão é que a gente estuda todo dia, todos os dias eles têm um tempo para ficar fazendo jogos entre eles. Entendeu? Eles ficam horas treinando. Deve ser muito bom trabalhar assim. Né? Justamente por conta disso, porque quanto mais eles fazem aquilo, quanto mais eles fazem, né, os jogos de improviso, melhor eles ficam. Tem muito jogo que eles falaram também de... Como é que fala? De, sei lá, pensar em palavras Só diferentes. Perguntas? Tipo jogos... Não, eles fazem treino de agilidade mental. Então, tipo assim, para pensar mais rápido. Eu não lembro direito como que é o treino que eles fazem, mas eles fazem esse tipo de treino. Ou seja, até gente, para fazer piada, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que se esforçar, né? Então, é isso, entendeu? Tipo assim... O que vai fazer você vencer o travamento? É conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais exercício, quanto mais mão na massa você fizer, mais isso vai ficar fácil. Lembrando, mais uma vez, você vai se travar, inevitavelmente, um momento ou outro, né? Mas quanto mais você tiver ferramentas na mão, menos isso vai te atrapalhar a finalizar suas ideias, enfim. E é legal também, até voltando ao assunto do podcast anterior, sobre a avaliação das músicas e tal, de você procurar uma pessoa para avaliar e tal, eu tô lembrando até do próprio improviso. Se você parar para assistir o canal dos Barbixas, você vai ver. Tem vezes que eles se perdem no meio das piadas. Só que aí eles já estão tão alinhados que quando um vê que o outro se perdeu, ele faz uma piada em cima e aí às vezes fica até melhor, sabe? Fica até mais engraçado. Assim, quando um trava, o outro vem e ajuda com outra piada. E aí você pensa, pegando isso, trazendo essa analogia pra música, olha que legal você ter uma pessoa, um braço direito pra você e tudo mais, né? Pra te ajudar. Você compor em conjunto, né? Esse aqui, ó, é um dos motivos do nosso travamento. Quem é pai sabe. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo aí que assistiu o nosso podcast, que assistiu a gente até aqui, né? Se você quiser fazer algum comentário, dar alguma ideia de temas, de algumas coisas que a gente pode falar aqui, comenta aqui, pode participar, esse canal é de vocês. Não é isso aí? Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço, tchau. Falou, tchau.